Bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar num texto bem interessante sobre a figura de Jesus, focando especificamente no que significa chamá-lo de Cristo. A fonte é Cristo, este tão desconhecido sétimo. E a ideia central, assim, é que Jesus cumpriu todas aquelas profecias sobre o Messias. O material que a gente analisou argumenta que esse título, sabe, ungido de Deus, ele revela a obra redentora de Jesus e como ele, tipo, encarnou os papéis profetizados de profeta, sacerdote e rei. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar a profundidade desse título e como ele se conecta com as escrituras antigas. Bora lá? Bora, exatamente isso. O termo ungido, que vem do grego Christos, né, e do hebraico Mashiach, significa alguém que foi separado, escolhido para um propósito divino. O texto até usa uns exemplos dos Salmos, tipo Salmo 2.2, onde reis conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, sabe? Para mostrar essa ideia de um escolhido por Deus que enfrenta oposição, mas também é exaltado, ungido com alegria, como diz o Salmo 45. Entendi. E o ponto-chave do texto, então, é que Jesus juntou nele três funções bem específicas que eram esperadas, né? Isso mesmo. As funções de profeta, sacerdote e rei. As bases para isso, segundo o texto, estão lá em Deuterônimo, nos Salmos. A fonte até reforça que as escrituras, elas mesmas, dão testemunho dele. E que o título Cristo, olha só, é usado mais de 500 vezes, quase 600, no Novo Testamento para se referir a Jesus. Isso enfatiza muito esse papel de ungido, o enviado, né? Lucas 2:11 fala disso. E aí fica interessante, o texto detalha como ele começou a manifestar essas funções, né? Lá no início do ministério dele, com os 30 anos. Como profeta, pelo próprio povo lá em João 7, como sumo sacerdote, na carta aos Hebreus capítulo 3, e como rei, inclusive na conversa com Pilatos, né, em João 18. E o texto destaca que só ele podia aplicar aquela passagem de Isaías a si mesmo, dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu." Isso está em Lucas 4,18. É algo bem único mesmo. Falando do papel de profeta, o que o texto diz que era diferente em Jesus, o que ele salienta. Olha, o interessante é que, como profeta, Jesus não seria só um porta-voz, sabe? O texto argumenta que ele é a própria palavra que redime. O ensino dele vem direto de Deus, não é uma interpretação pessoal. Ele mesmo fala isso em João 7,16. É a palavra encarnada, basicamente. Entendido. Faz sentido. E sobre o sacerdócio? Essa parte parece que o material explora bastante, né? Especialmente essa conexão com Melquisedeque. Com certeza. O texto faz um paralelo que é, assim, crucial com Melquisedeque, que é mencionado lá em Hebreus. Ele era chamado de rei de justiça e rei de paz. E o ponto principal, ele era um sacerdote que surge antes da lei mosaica e antes da tribo sacerdotal de Levi ser estabelecida. Ah, tá. Antes da lei. Isso. E por não ter uma genealogia registrada e por ser anterior à lei, Melquisedeque acaba servindo como um tipo, uma figura do sacerdócio de Jesus. Um sacerdócio eterno, universal e superior. É um sacerdócio estabelecido por um juramento de Deus, não por linhagem humana, sabe? O que sinaliza uma nova aliança, algo fundamentalmente diferente da antiga. Hebreus 7,28 fala do Filho perfeito para sempre. Essa distinção é chave mesmo, então. E como que o texto descreve o cumprimento das funções sacerdotais por Jesus na prática? Então, o material detalha três aspectos principais. Primeiro, o sacrifício, único e perfeito, lá no Gólgota. Ali, ele foi o sacerdote e, ao mesmo tempo, a própria oferta. Cumprindo aquelas figuras do Antigo Testamento. Exato. Como o Cordeiro de Deus, que João Batista aponta em João 1,29. A consumação disso vem na palavra final dele na cruz, está consumado, lá em João 19,30. Foi completo. Segundo ponto, ele apresentou o próprio sangue no santuário celestial, não num templo terreno, mas no céu mesmo, para fazer a expiação definitiva. Hebreus 9,24 fala disso. É a reconciliação final entre a humanidade e Deus. E terceiro, ele vive para sempre intercedendo. Por quem? Por aqueles que se achegam a Deus através dele. Hebreus 7,25 é bem claro sobre essa intercessão perpétua.
Ok, cobrimos profeta e sacerdote. Passando agora para a realeza. Como que o texto aborda o reconhecimento de Jesus como rei? Olha, esse reconhecimento vem desde o começo do ministério, com o Natanael chamando ele de rei de Israel, lá em João 1. E é afirmado pelo próprio Jesus diante de Pilatos, né? Tu dizes que eu sou rei. O texto também lembra que a realeza dele foi profetizada, foi celebrada no nascimento, com os magos perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus. Foi aclamada na entrada triunfal em Jerusalém. Aquela cena dos ramos. Isso, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9 sobre o rei vindo humilde num jumentinho. E tudo isso culmina na exaltação dele à direita de Deus depois da ressurreição, como Paulo descreve lindamente em Filipenses 2. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, para a gente amarrar tudo, o que podemos tirar de mais importante dessas análises? Parece que o texto Cristo, este tão desconhecido VI, nos apresenta um Jesus cuja identidade como Cristo, como ungido, se desdobra nesse cumprimento único e totalmente interligado das funções proféticas de profeta, sacerdote eterno e rei que há de vir, né? Exatamente. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, o ponto crucial que a fonte revela não é só que Jesus cumpriu profecias, mas como ele cumpriu. Por exemplo, essa natureza única do sacerdócio dele na ordem de Melquisedeque. Isso representa uma ruptura total com o sistema antigo. Redefine o acesso a Deus, a natureza da aliança. É como se fosse uma chave de leitura para a gente entender todo o Novo Testamento, sabe? Em contraste direto com as práticas da antiga aliança. É uma nova era de fato. Fica então a reflexão para quem nos ouve. O texto termina com essa expectativa da volta de Jesus como rei já entronizado. Pensando nesses papéis antigos, profeta, sacerdote, rei, como essa combinação de funções e a própria ideia de alguém ser ungido para uma missão divina, como isso ressoa ou talvez até desafia as nossas concepções atuais sobre liderança, sobre autoridade espiritual ou mesmo sobre propósito de vida, mesmo fora de um contexto estritamente religioso? Uma boa pergunta para a gente pensar, né?